Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso com o seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia. Pai amado, fala o nosso coração, Deus. Fala, Pai amado, com a nossa vida, Senhor. Leva o teu profeta, a tua profetisa ao vale agora, e mostra, Pai, o que está sendo. Fala, Pai amado, em nossa mente e em nosso coração. Eu quero ouvir a tua voz, e quero também poder falar aquilo que o Senhor falou comigo, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai amado, agora, Pai, toda morte espiritual que impede de ouvir, que impede de enxergar, de sentir, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo vida, para que eles possam sentir, nós possamos sentir e entender o teu querer, nos levantar como exército de Deus neste lugar, em nome de Jesus. Irmãos, avivamento significa voltar a viver. Quando você fala assim, eu fui avivado, é porque você estava morto e você precisou ser ressuscitado. Quando você fala assim, eu fui renovado, é porque você estava velho e precisou ser feito novamente. Por isso essa visão da ressurreição dos ossos secos que estavam mortos é o maior exemplo, a maior prova de um avivamento e de uma renovação espiritual que nós possamos dar. Eu fico pensando no profeta Ezequiel, o momento que ele diz aqui, no versículo 1, parece que ele fala como uma criança: olha, veio sobre mim o Espírito do Senhor e ele me deixou no meio de um vale de ossos secos. Às vezes nós fazemos como Ezequiel. Você que é uma profeta de Deus, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu tenho buscado o Espírito Santo, eu tenho buscado a Deus, mas Deus está me deixando no meio de um monte de ossos secos. O profeta foi levado para os ossos secos, para um lugar, um cemitério, mas foi Deus que levou ele para lá. E aí Deus levou ele para lá e ainda perguntou: Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? O Ezequiel não é bobo nem nada, né? Ele falou assim: eu vou falar. E no versículo 3 diz para o Senhor: o Senhor sabe. Ele deu uma resposta sábia. O Senhor é que sabe. Porque aos olhos dele, como profeta ou como homem, jamais esses ossos podem voltar a viver, porque está tudo seco, está morto há muito tempo.
voltar a viver. Mas ele respondeu: Senhor, tu sabes. E aí Deus falou assim: então profetiza, pode falar, abre a sua boca e começa a falar. Fala assim, olha o versículo número 4. Profetiza esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Irmão, você falaria, se você visse eu falando com vamos supor, um pedaço de madeira, você fala: o cara está doido. Se você visse eu falando então com um monte de ossada, você está doido, está blefando. Mas muitas vezes o profeta profetiza, ele fala coisas que as pessoas não entendem. Ele fala com as coisas. E às vezes, irmãos, nós estamos acostumados a falar das coisas. O desemprego, a crise, o problema, o governo, o meu marido, o meu vizinho, o meu bairro, o crack, a droga. E a gente fala das coisas. Nós falamos das coisas. Mas Deus está mandando você falar com as coisas. Deus falou com o profeta, fala com os ossos, conversa com os ossos. E às vezes Deus também nos manda fazer isso. E Ezequiel foi profetizando, e Deus avisou: olha, esses ossos vão se juntar, e deu um barulhão, queridos. Eu imagino que deu um barulho de osso seco, batendo, um osso batendo no outro, aquele barulho oco, aquele barulho seco, de um osso batendo no outro. E Ezequiel ouviu aquele barulho, e os ossos se encontravam, o osso do pé com o osso da perna com o da coxa, o da coxa com o quadril, o do quadril com a coluna, e aí ele foi montando aquele esqueleto, e depois foi nascendo tendões, ligamentos, musculatura, nervos, e depois cobriu de pele. E aí o profeta falou assim: mas ainda não tem vida. E aí Deus falou com ele novamente: profetiza, Ezequiel, chama o Espírito para entrar nesses ossos, nesses corpos. E aí Ezequiel profetizou de novo, e aí eles viveram, eles ressuscitaram e se transformaram num exército. E o Ezequiel, que antes estava sozinho no vale, estou sozinho aqui, está tudo seco, tudo morto. Ele agora tinha um exército com ele. Ele não estava mais sozinho. Irmãos, muitas vezes, quando Deus quer fazer um avivamento, quando Deus quer renovar a nossa vida, primeiro Ele levanta um profeta ou uma profetisa. Lá em Amós 3,7 diz assim: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Primeiro Deus levanta profetas. O grande evangelista John Wesley, certa vez, ele disse: Senhor, manda-nos o avivamento. Manda o avivamento sem os seus defeitos, se possível. Mas se não, Senhor, manda o avivamento com os defeitos, com os problemas. Porque muitas vezes, quando nós passamos por um avivamento, às vezes nós passamos por essa fase. Deus está avivando as coisas. Vamos supor que aqui nós estamos no vale de ossos secos. E Deus vai começar a avivar. Mas primeiro começa a haver barulho de osso batendo, aquela bagunça. E às vezes a gente acha que está tendo um problema. Às vezes, quando está acontecendo um avivamento, começa a nascer carne. E o crente que está na carne começa um a implicar com o outro. Por isso que João Wesley falou isso. E eu quero falar aqui para a igreja: o que precisa ser avivado na sua vida? O que precisa ser avivado aqui nesta igreja? O que precisa ser avivado aqui nesta cidade? No nosso país? O que precisa ser avivado? O que está morto? O que morreu em você? De repente morreu em você a vontade de orar que você tinha, a vontade de cantar, de louvar que você tinha. Morreu talvez o amor do marido para com a mulher, do pai para com os filhos. Morreu alguma coisa em você? De repente tem tanto tempo que está morto, que já secou, está seco. E alguém te pergunta: isso aí pode voltar? E as pessoas falam: não volta. Mas aí nós vamos falar com o profeta de Deus: Deus sabe se pode voltar. E Deus, Ele quer voltar.
Irmãos, o vale que o profeta estava. Vou falar sobre o vale. A situação do lugar dos ossos secos. A primeira característica da morte, o primeiro sintoma que nós percebemos em nós e no lugar de morte, é a secura. Os ossos estavam sequíssimos. E muitas vezes as pessoas, quando estão mortas, elas estão secas, estão frias. Já viu a pessoa que ela é seca? A segunda característica é o silêncio. Ezequiel chegou ali, era um cemitério, não tinha vida, estava tudo parado. E a pessoa, quando ela está morta, ela não consegue falar, ela não consegue conversar, orar muito menos. Ela fica com a boca travada. Eu já vi pessoas que falam assim: eu vou orar, a boca dela trava. Eu vou cantar, a boca dela trava. Mas vai para um jogo, para qualquer festa, qualquer coisa, ela tem boca para falar tudo, só não tem boca para Deus. O que é isso? Sintoma de morte. O terceiro sintoma de morte é a dureza. Os ossos estavam duros. E a pessoa que ela está morta, ela é dura, ela não abre mão. Ela fala assim: eu não mudo, eu não aceito. Dureza, como aqueles ossos. E o quarto sintoma é inércia. Aqueles ossos não saíam do lugar, estavam ali há tempos. E a pessoa que ela está morta também, ela fica parada. A vida dela não vai para frente, ela não progride, ela não muda. E eu quero falar para você que é profeta, que em nome de Jesus, quando Deus falou comigo, se você está vendo silêncio, as coisas você não escuta nada, nada acontece. Se você tem visto secura, sequidão, se você tem visto dureza, se você tem visto inércia, nada anda, você está no vale de ossos secos. E aí, querido, esses sintomas mostram para nós que nós estamos no meio de um vale de ossos secos. E se Deus te perguntar: como é que está a situação em volta de você? Ah, Senhor, está tudo seco, tudo duro, tudo parado, está tudo em silêncio. Mas você deve responder como Ezequiel: Senhor, tu sabes. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar tudo. Às vezes é o relacionamento que está assim, está seco, está duro, está aquele silêncio, está aquela frieza, aquele marasmo, nada acontece. Você, como profeta, nós devemos reconhecer que nós não sabemos de nada. E às vezes nós queremos ensinar para Deus: ó Senhor, está assim, está assim, está assim. Não, queridos, diga para Deus: Senhor, tu sabes. O Senhor sabe. Essa resposta de Ezequiel foi profunda. Que ele disse: eu não sei de nada. De repente eu sou mais um ossinho seco no meio deste vale. E às vezes nós também somos um osso a mais, sabia? Às vezes na casa, está aquele vale de ossos secos, está o osso um batendo no outro. Mas quando Deus muda todas as coisas, eu quero perguntar para você agora: qual é o seu vale de ossos secos? E você, como profeta, você vai ser um profeta no meio do vale. De repente você está no meio do vale. E eu quero falar agora para o profeta. Nós falamos do vale, agora eu vou falar do profeta que está no meio do vale. Qual a situação do profeta? Primeira característica de um profeta: dependência de Deus. Aqui diz que quem que levou Ezequiel por meio dos ossos secos? Quem? Foi o Espírito do Senhor, e a mão dele estava sobre mim. Versículo 1. Se você é um profeta, você pode muitas vezes, como profeta de Deus, profetista de Deus, cair no meio de um vale de ossos secos. Mas você não vai esquecer de uma coisa: a mão de Deus está sobre a sua vida. E quem te levou para aquele lugar, quem te botou naquela situação, talvez é o lugar que você trabalha, é o lugar que você mora, é a família que você nasceu, ou que você casou, é um vale de ossos secos aquele lugar. Mas quem te colocou ali foi o Espírito de Deus, que você não está sozinho. A primeira característica do profeta é a dependência. A segunda característica do profeta é a visão. Gente, profeta vê, sabia? Profeta vê as coisas. Quem está nas trevas não vê nada. A pessoa está nas trevas. Quem é cego não vê nada. Mas quem é profeta vê.
Ah, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo aquilo. Outro. Sabe por que você está vendo? Porque você é profeta. E se você não fosse profeta, você não via nada. Você estava no escuro, você estava cego. Então, profeta ali as coisas. Eu quero ser profeta, e você vai ler tanta coisa. Tem certeza que quer ser profeta? Terceira característica do profeta é a percepção, ouvir a voz de Deus. Ele ouviu Deus falando com ele. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, queridos. O que alimenta a nossa vida é ouvir Deus. Ah, se eu não ouvisse Deus, queridos, no meio do vale, no meio do silêncio, se não tivesse a voz de Deus para falar comigo, eu não pegava. Mas o profeta ouve Deus falando. Outra característica do profeta é falar. Quem vê e quem ouve também fala. E o profeta tem que falar. Profeta de boca fechada não vale nada. Profeta tem que falar. E Deus falou com Ezequiel 3 vezes. 3 vezes. Você lê no versículo 4, no versículo 9 e no versículo 12. Profetiza. Aí ele profetizou um pouco e começou a bater aqueles ossos. Depois profetiza de novo Ezequiel. Ele profetizou e aquilo ali foi crescendo, foi surgindo carne, foi aumentando aquele exército. Depois estava morto e falou: Senhor, está tudo morto. Profetiza Ezequiel, profetiza o Espírito. E Ezequiel profetizou pela 3ª vez, o Espírito entrou. Irmãos, se você é profeta, eu não sei quantas vezes Deus vai mandar você profetizar, não. Ezequiel, Deus mandou profetizar 3 vezes. Ele precisou falar um pouco, acontecia. Falava mais, acontecia. Até que ele falou e aqueles ossos reviveram. Vamos profetizar, irmãos. Vamos ser profeta. Vamos abrir essa boca aí para falar coisas boas, amém? Para anunciar coisas boas. O profeta tem o poder de falar o que vai acontecer. O profeta fala as coisas que não o que está acontecendo. E às vezes nós estamos acostumados a falar o que está acontecendo. São profetas da desgraça, que só falam o que está acontecendo e todo mundo está vendo. O profeta anuncia o que ninguém está vendo, mas que Deus vê e Deus te mostra. Então nós devemos falar. Eu não sei, talvez você está na sua família, no seu trabalho, como igreja. Ah, Senhor, eu já falei, eu já orei, já até jejuei. Deus está falando com você, fala de novo, faz de novo, continua profetizando. Se você é profeta, você vai falar. Agora eu quero terminar falando sobre o poder da profecia. Olha o que a profecia faz. A primeira coisa que a profecia faz é trazer movimento. Aquele vale estava tudo parado e começou a movimentar. A ossada começou a voar para um lado e para o outro, batia osso de um lado, batia osso do outro, mas tudo ia para o seu devido lugar. O osso do dedo ia para o dedo do pé para a perna, da perna para a coxa, da coxa para o quadril, do quadril para a coluna, ia montando. Irmãos, quando nós profetizamos, a profecia leva cada coisa para o seu devido lugar. E às vezes nós ficamos de boca fechada, ou pior, falando besteira. Ah, está assim, está assado, e confirmamos o que está errado. Se eu disser que isso não está no lugar certo, eu estou confirmando aquilo. Mas se eu disser, vai para o lugar certo, eu estou anunciando a mudança. Então a primeira coisa que a profecia faz é movimento, mudança, né? Mas movimento incomoda, tá, gente? Tem barulhão de ossos secos, incomoda às vezes. A segunda coisa que a profecia faz é dar força. Aqueles ossos começaram a nascer tendões, ligamentos, musculatura. Começou a se fortalecer, para nunca mais se separar. E a profecia, ela traz força. Uma pessoa que anuncia problemas, reclama, murmura, ela se sente fraca. A pessoa que reclama, gente, a boca dele até amarga, dá até um gosto ruim. Mas a pessoa que profetiza, ela tem força, ela tem alegria, ela levanta, ela se movimenta, as coisas mudam e Deus dá o poder. Outra coisa que a profecia faz é o revestimento. Diz que nasceu pele. Irmãos, aquele vale estava horroroso, horrível. Ficou tudo bonito. Cada coisa no seu lugar. Tudo no seu
em ordem, tudo forte e bonito. Irmãos, a profecia faz isso, ela transforma, ela reveste, ela modifica tudo de uma maneira que nada pode ver. E a última coisa que a profecia faz é trazer vida. Irmãos, quantas coisas estão mortas que nós temos que profetizar, hein? Fala para mim. Anunciar a vida. Muitas pessoas anunciam o final. Anuncia só isso aí vai acabar mal. Vê uma pessoa e fala, isso aí vai dar em cadeia. Isso aí vai dar em doença. Isso aí vai dar em problema. Ah, minha situação vai dar em dívida. Não, irmãos. Quem é profeta anuncia vida. Não anuncia morte, não. E quando Ezequiel profetizou de novo, aqueles ossos reviveram. Quem sabe está faltando você dar essa última palavra, profecia. Quem sabe você já falou. E às vezes você não está vendo. Mas como profeta você tem que ver. E às vezes para acontecer o avivamento, a mudança, a renovação, nós passamos por esse processo. Primeiro começa a bater o osso para lá e para cá, mas Deus está colocando tudo em ordem. Calma aí, vamos esperar. Depois daquela força, aquele ligamento. Depois Deus vai revestindo tudo, vai ficando bom. Até o momento em que, como Ezequiel falou, vento que vem dos quatro ventos. Eu não sei de onde que Deus vai trazer o avivamento para nós. Mas eu sei que na hora Deus vai soprar. E Deus, queridos, aquilo que você está tentando mudar, com tanto sacrifício, nada muda, nada acontece, nada levanta. Aquilo que Deus quer, Ele vem com um sopro. Um sopro de Deus. Tudo pode mudar. Eu quero falar para você, o que você está profetizando? Comece a profetizar coisas boas. Eu quero falar, Deus vai avivar você. Quando nós somos levados por Deus, queridos, ao meio do vale, às vezes nós não entendemos, mas é no vale que o Espírito Santo, Ele vem sobre nós. É no vale que você aprende a ver, ouvir a Deus. É no vale que você aprende a falar. Eu não sei qual é o seu vale. Eu não sei se você está no meio de uma secura, solidão, silêncio, inércia. Eu não sei se você está no meio de frieza. Mas olha, Deus Ele quer levantar este vale. Ele está te mostrando para você porque você é profeta. Se você não fosse profeta, você não ia ver nada. Você ia ser mais um ossinho ali no meio. E essa palavra que você vai começar a falar a partir de hoje, que eu vou começar a falar a partir de hoje, essa palavra vai levantar tudo, vai mudar tudo, vai colocar tudo no seu lugar. E uma hora o Espírito Santo vai vir. Nós vamos profetizando, até a hora que o Espírito Santo vem e faz da vida. O dono da vida, aquele que fez a vida, é o único que pode fazer ressuscitar. E Ele quer contar conosco para profetizar. Irmãos, às vezes nós ficamos preocupados com os outros. A gente fica como profeta, Senhor, está tudo morto aqui. Sendo que na verdade nós somos de Coreia e fala, Senhor, está tudo morto aqui. Bota esses ossos aqui no lugar, Senhor. Fortalece a minha vida, me levanta. Põe o teu Espírito em mim. E quem sabe, Deus quer levantar você. E depois daqueles ossos que estão ao seu redor, Deus também vai te usar para poder mudar. Quero que você olhe pela sua vida agora. Qual é o seu vale, profeta? Você tem visto ossos secos? Você está pensando que está sozinho, sozinho? Deus vai levantar um exército junto com você. O que você tem profetizado? O que você tem visto? Olha para a sua vida agora, quero que você feche seus olhos e veja aí. Talvez você tenha visto frieza, dureza. Deus quer mudar essa situação. Deus vai mudar a sua situação. Deus não vai te tirar deste vale, mas Deus vai transformar este
Abra esses olhos para ela começar a ver, para ele começar a ver coisas que só profeta vê. Abra esses ouvidos para começar a ouvir a tua voz, para parar de ouvir coisa do mundo, coisa que não é de Deus, dar ouvidos a notícias ruins, para começar a ouvir a mensagem de Deus para o seu coração. Pai amado, talvez, Deus amado, a pessoa não consegue se levantar, mas levanta, Pai. Coloca cada coisa no seu lugar agora para essa casa. Pai amado, eu não sei onde que é o vale de cada um aqui, mas eu sei que neste vale o Senhor vai colocar a tua mão, tudo pode mudar. Em nome de Jesus. Pai amado, eu te clamo, Senhor. Levanta a profeta desse lugar. Eu, como profeta de Deus, eu declaro, Pai amado, que o Senhor vai levantar uma grande igreja neste lugar. Talvez, Pai amado, nós nos incomodamos porque somos apenas ossos. Mas, Pai amado, todo incômodo o Senhor vai tirar, o Senhor vai nos levantar. Vai colocar cada coisa na sua ordem. O Senhor vai fazer, Pai amado, nos fortalecer, nos revestir. E vai soprar o teu Espírito, levantar um grande exército neste lugar. Eu vejo este exército. Essas pessoas, Pai amado, que estão nas suas casas, vão ser trazidas pelo Senhor. Pai amado, agora eu oro pelo vale de cada um. Talvez está no vale, lá no trabalho. Talvez é no lar, ó Pai, que traz este vale. Eu não sei onde que é o vale de cada um. Mas, Pai amado, o Senhor nos levanta como profetas. E eu creio que como profetas, nós vamos ver a mão poderosa de Deus sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém.